Gente, você não vai acreditar no nível da reviravolta que esse caso tomou. Imagina só, a polícia militar chega na porta de uma casa luxuosa, em um condomínio fechado, pronta para cumprir um mandado de busca e apreensão, e o que eles encontram? Silêncio total, portas fechadas, nenhum sinal de movimento. Pois é, segundo informações confirmadas, o influenciador Ítalo Santos, aquele mesmo que vivia cercado de gente, gravando vídeos todos os dias, simplesmente não estava lá. E mais, pouco antes da chegada da polícia, ele teria saído às pressas levando bastante equipamento no carro. Você já consegue visualizar a cena? O pessoal do condomínio olhando pela janela, cochichando, e a polícia tentando entender onde o homem tinha se enviado. E olha, não estamos falando de qualquer figura da internet. Ítalo era, até pouco tempo atrás, um dos nomes mais seguidos do Instagram no Brasil. Mais de 12 milhões de seguidores só nessa rede. No YouTube, mais de 5 milhões. Uma verdadeira máquina de gerar conteúdo e engajamento, com vídeos cheios de gente, risadas, brincadeiras e, como a gente sabe agora, polêmicas pesadíssimas. E foi justamente por causa dessas polêmicas que a casa dele virou alvo de operação policial. A história começou a ferver quando o outro influenciador, o Felca, postou um vídeo de quase 50 minutos no YouTube. E não foi qualquer vídeo não. O conteúdo bateu mais de 23 milhões de visualizações em poucos dias. Isso mesmo, 23 milhões. E segundo o Felca, ele nem monetizou esse vídeo, ou seja, fez tudo de graça só para colocar as denúncias no ar. E que denúncias, viu? Ele acusou Ítalo de expor menores de idade nos vídeos, lucrando com esse tipo de conteúdo e criando situações no mínimo questionáveis para gerar engajamento. Entre os nomes citados estava Camila Santos, que hoje tem 17 anos, mas começou a aparecer nos vídeos dele quando tinha apenas 12. Felca descreveu que Camila foi crescendo dentro daquele ambiente, cada vez mais exposta, e que essa exposição não se limitava a brincadeiras inocentes. Ele afirmou que havia uma intenção clara de mostrar a imagem dela de forma sugestiva, porque isso atraía mais atenção e, consequentemente, mais números. No vídeo, ele exibiu cortes, prints e interações já postadas nas redes de Ítalo e apontou que, em algumas dessas gravações, adolescentes apareciam em situações que levantam um alerta vermelho. E sim, até com adultos presentes na mesma cena. E não para por aí. Felca também falou sobre o tipo de público que acompanha Ítalo. Ele disse que, além de adolescentes e mães de família, havia também homens adultos que, segundo ele, não estavam ali só pelas dinâmicas engraçadinhas do canal. Isso deixou todo mundo arrepiado, porque se essas denúncias forem confirmadas, a gravidade é imensa. Agora, para entender o tamanho da bomba, a gente precisa lembrar como o Ítalo chegou onde chegou. Ele começou no TikTok, com vídeos curtos e um formato que lembrava o do Carlinhos Maia, casa cheia, gente entrando e saindo, dancinhas, piadas, histórias cotidianas. Chamava as meninas de filhas e os meninos de genros, criando essa imagem de família virtual para os seguidores. E claro, isso gerou uma legião de fãs que acompanhava cada passo, cada vídeo, cada momento. Mas, segundo o portal G1, o Ministério Público da Paraíba já estava investigando o Ítalo desde 2024, antes mesmo do vídeo de Felca. 2 promotores, um de Baieu e outro de João Pessoa, já tinham um inquérito criminal aberto. Ou seja, não foi algo que começou agora. Essas investigações estavam andando nos bastidores e quando o vídeo de Felca veio a público, parece que tudo acelerou. E aí, depois da denúncia bombar, veio o momento da operação policial. Mandado de busca e apreensão emitido, polícia na porta da casa e nada de Ítalo. E a ordem judicial não era pouca coisa não. Apreensão de celulares, computadores e qualquer equipamento usado nas gravações. Além disso, bloqueio total das redes sociais dele e proibição de contato com menores citados nas investigações. Imagina só, um influenciador com milhões de seguidores, de repente sem poder nem mandar uma mensagem para as pessoas que sempre apareciam nos vídeos. E como se não bastasse, começaram a surgir relatos de vizinhos de outro condomínio onde ele já tinha morado, em Baieu.
Segundo eles, rolavam festas até altas horas da noite, com presença de adolescentes, bebidas alcoólicas e comportamentos completamente inadequados para a idade. A promotora Ana Maria França, responsável por parte do caso, disse que foi a partir dessas denúncias que começaram a investigar mais a fundo. Resultado, a Justiça atendeu ao pedido do Ministério Público e determinou que todo o conteúdo dele nas redes fosse desmonetizado. Ou seja, mesmo que os vídeos continuassem no ar, não dariam mais um centavo para ele. E olha, gente, essa primeira parte é só o começo, porque além de toda essa movimentação da polícia e das denúncias, ainda tem muita coisa acontecendo nos bastidores. Bloqueios em outras plataformas, contas desativadas e reações do público que vão desde apoio cego até revolta total. E depois que a polícia chegou naquela casa e não encontrou ninguém, foi aí que a internet explodiu. Porque, como você pode imaginar, todo mundo começou a especular. Onde ele está? Será que viajou? Será que está escondido? E enquanto isso, as ordens judiciais iam se espalhando. O bloqueio das redes não ficou só no Instagram, não. A decisão da Justiça determinava que todas as contas dele em qualquer rede social deveriam ser desativadas, justamente para impedir que ele continuasse publicando conteúdo com menores. Isso incluía também canais no YouTube, perfis de TikTok, tudo. E claro, isso mexeu com a estrutura do império digital que ele tinha construído. Para quem acompanhava Ítalo Alanos, foi um choque ver o sumiço dele. O cara postava praticamente todos os dias, sempre cercado de gente, sempre com vídeos que faziam o público rir ou se emocionar, e que agora estão sendo analisados pelas autoridades com lupa. Segundo o Ministério Público, o objetivo era encontrar provas que confirmassem o que foi dito no vídeo de Felca e também em outras denúncias recebidas. Isso significa que cada celular, cada câmera, cada HD que fosse apreendido poderia ter material importante para a investigação. E sobre Camila, a matéria do G1 destaca que ela, mesmo depois das acusações, ainda aparecia em vídeos com ele. Ou seja, mesmo após a repercussão e com toda a polêmica instalada, havia proximidade. E isso levantou ainda mais questionamentos sobre até que ponto as pessoas ao redor dele estavam cientes das investigações. Será que todo mundo sabia e ficou quieto? Será que tinha gente ali que não imaginava nada? São perguntas que o público está se fazendo até agora. Um ponto que chamou a atenção foi a descrição feita por Felca no vídeo. Ele não só mostrou imagens antigas, como também relembrou interações nas quais Ítalo incentivava falas e comportamentos que hoje, olhando em retrospectiva, soam completamente inadequados. E não é que isso passou despercebido por tanto tempo? Foi só quando alguém com alcance semelhante como Felca resolveu colocar tudo de forma organizada e pública que a dimensão do caso ficou clara para milhões de pessoas. Outro detalhe importante é que, de acordo com o G1, as investigações não se limitam à cidade onde ele morava atualmente. Tem histórico em Baieu, tem situações em João Pessoa, e tudo isso está sendo analisado por promotores de diferentes regiões. Ou seja, o caso não está restrito a um único processo ou a uma única denúncia. É uma rede de investigações que se conectam, cada uma acrescentando mais peças nesse quebra-cabeça. E enquanto isso, nas redes sociais, o nome dele ficou entre os mais comentados por dias. Muita gente defendendo, dizendo que tudo não passa de exagero, mas uma quantidade enorme de pessoas pedindo justiça e dizendo que o que foi mostrado não pode ser ignorado. Essa divisão de opiniões gerou ainda mais engajamento, porque cada novo comentário trazia à tona algum momento ou vídeo antigo dele, que agora é visto com outros olhos. E o impacto financeiro? Bom, quando a Justiça mandou desmonetizar o conteúdo, isso atingiu diretamente a principal fonte de renda dele. Porque, vamos ser sinceros, um influenciador desse porte vive basicamente de publicidade, monetização de vídeo e parcerias. Com a proibição de manter contato com menores citados nas investigações e a retirada de todas as redes do ar, as marcas começaram a se afastar. Nenhuma empresa quer ver seu nome associado a esse tipo de investigação. Outro ponto que aparece na matéria é que a promotora responsável explicou que a proibição de contato não é só presencial. Inclui mensagens, ligações, qualquer forma de comunicação. É uma medida para proteger as possíveis vítimas e evitar que elas sofram pressão ou tentativas de manipulação durante o processo.
E isso também mostra que as autoridades estão tratando o caso com total seriedade. Vale lembrar que, apesar do mandado de busca e apreensão, não foi emitido nenhum mandado de prisão até o momento descrito na matéria, ou seja, oficialmente ele não é considerado foragido. Mas o fato de não ter sido encontrado em casa e de não ter aparecido publicamente depois faz com que muita gente sinta que ele está se escondendo para ganhar tempo. E no meio de tudo isso, as perguntas continuam se acumulando. Onde ele está agora? Será que vai se pronunciar? Vai postar algum vídeo explicando? Ou vai ficar em silêncio até que os advogados definam uma estratégia? Enquanto não aparecem respostas, a única certeza é que essa história ainda vai render muito. Uma das coisas que mais chamaram a atenção de quem mora perto da casa dele foi o silêncio repentino. Segundo o que foi relatado, a movimentação na casa era constante antes de tudo isso acontecer. Sempre entrando e saindo gente, música tocando, filmagens acontecendo. De repente, depois que a repercussão do vídeo do Felca estourou e a notícia da investigação veio à tona, tudo parou. Portão fechado, luzes apagadas, nenhum sinal dele ou de outras pessoas. E foi exatamente nesse clima que a polícia chegou, cumprindo o mandado de busca e apreensão, e não encontrou ninguém lá dentro. E olha que os vizinhos, acostumados com aquela rotina agitada, estranharam muito. A matéria do G1 fala que alguns chegaram a comentar sobre a ausência repentina e a mudança no ambiente. É como se alguém tivesse saído às pressas, levando o que era mais importante e deixando o resto para trás. E isso, claro, alimentou ainda mais as conversas e especulações. Será que ele foi avisado sobre a chegada da polícia? Será que tinha gente cuidando para informá-lo dos passos da investigação? São perguntas que ficam no ar. Enquanto isso, o vídeo do Felca continuava sendo compartilhado em todos os cantos da internet. Ele juntou trechos de lives antigas, prints e falas que, à primeira vista, muitos consideravam normais para o tipo de conteúdo que ele fazia. Mas, quando colocadas juntas, com a narração apontando cada situação, ganhavam um peso muito diferente. E foi exatamente esse peso que fez a investigação avançar. Segundo a promotora, a partir do vídeo, foi possível identificar possíveis vítimas e abrir novas frentes de apuração. O G1 também destaca que a Justiça determinou medidas cautelares que não se restringem ao bloqueio das redes. A proibição de manter contato com menores citados é absoluta, e qualquer descumprimento pode gerar consequências mais sérias. Isso inclui até mensagens enviadas por terceiros em nome dele, porque, segundo as autoridades, qualquer tentativa de contato pode interferir no andamento da apuração. E se você está se perguntando sobre o paradeiro dele, a matéria deixa claro que, até aquele momento, não havia informações confirmadas. Nada de localização, nada de aparição pública. O que se sabe é que, depois do cumprimento do mandado, ele não foi encontrado e também não se manifestou oficialmente. Nem por meio de nota, nem por vídeo, nada. E isso aumenta o clima de mistério. Afinal, alguém que sempre foi tão ativo nas redes, que fazia questão de responder comentários e aparecer em lives, de repente, desaparece completamente. É impossível não chamar a atenção. Outro detalhe que ganhou força nas redes foi a presença de Camila em vídeos e fotos recentes ao lado dele, mesmo após as denúncias já estarem circulando. Isso levantou debates acalorados sobre cumplicidade, sobre o quanto ela sabia ou não das acusações e até sobre o papel de quem está próximo em situações assim. Mas, como a própria matéria lembra, isso é algo que só a investigação poderá esclarecer. E aí tem também a questão das provas. O mandado de busca e apreensão tinha como foco recolher equipamentos que pudessem conter registros importantes. Isso inclui celulares, computadores, câmeras e qualquer outro dispositivo que guardasse material relacionado às suspeitas. O trabalho agora é analisar cada arquivo, cada conversa, cada histórico. Um processo que, segundo o G1, pode levar semanas ou até meses, dependendo da quantidade de dados. Nesse meio tempo, as redes continuavam fervendo. Alguns fãs defendendo que tudo não passa de mal-entendido e que o influenciador vai provar sua inocência. Outros dizendo que o conteúdo mostrado já era mais do que suficiente para entender a gravidade. Essa polarização acabou dando ainda mais visibilidade ao caso,
porque cada post, cada comentário gerava novas discussões e mantinha o assunto no topo. O impacto sobre os contratos e parcerias também foi imediato. Marcas que antes apareciam associadas a ele começaram a apagar postagens e desfazer vínculos. Porque, como o próprio G1 aponta, quando o influenciador é alvo de um caso assim, as empresas correm para evitar que sua imagem seja arranhada pela associação. E em um meio onde a credibilidade é essencial para manter patrocinadores, esse tipo de ruptura pesa muito. Por fim, o que começou com um vídeo de denúncia acabou se transformando em um caso com várias camadas. Não é só sobre as imagens antigas ou sobre o comportamento registrado. É sobre como a repercussão pública pode acelerar investigações e mudar completamente a vida de alguém em questão de dias. E no momento em que a matéria foi publicada, o caso estava longe de acabar. Depois de todo o barulho causado pela chegada da polícia e o desaparecimento repentino dele, a sensação que ficou entre quem acompanha o caso foi de que o assunto estava só começando. E a própria promotora, em entrevista, deixou claro que a investigação não era simples. Ela falou que o material recolhido precisava ser analisado com cuidado, porque qualquer detalhe podia mudar o rumo das apurações. E em casos que envolvem crianças e adolescentes, o sigilo é ainda mais rigoroso, justamente para proteger as vítimas. O G1 destacou que o mandado de busca e apreensão incluía não apenas o endereço residencial, mas também outros locais que pudessem estar ligados a ele. Isso mostra que os investigadores estavam buscando todas as possíveis frentes para reunir provas: computadores, celulares, HDs externos, pendrives. Tudo isso entrou na lista do que poderia ajudar a esclarecer o que realmente aconteceu. E cada item precisa passar por perícia, o que significa que nada disso é resolvido de um dia para o outro. Enquanto isso, nas redes sociais, o silêncio dele continuava chamando a atenção. Nenhuma postagem, nenhum story, nenhuma live. Para quem seguia a rotina dele há anos, isso era estranho. Afinal, ele sempre foi muito ativo falando sobre a própria vida, compartilhando bastidores e interagindo com os seguidores. Esse sumiço repentino só aumentou as teorias e especulações. Teve gente dizendo que ele estava escondido na casa de amigos, outros falando em viagem para outro estado e até quem achasse que ele tinha saído do país. Mas como o G1 reforça, nada disso tinha confirmação oficial. Outro detalhe que ganhou força nas redes foi a presença de Camila em vídeos e fotos recentes ao lado dele, mesmo após as denúncias já estarem circulando. Isso levantou debates acalorados sobre cumplicidade, sobre o quanto ela sabia ou não das acusações e até sobre o papel de quem está próximo em situações assim. Mas como a própria matéria lembra, isso é algo que só a investigação poderá esclarecer. E aí tem também a questão das provas. O mandado de busca e apreensão tinha como foco recolher equipamentos que pudessem conter registros importantes. Isso inclui celulares, computadores, câmeras e qualquer outro dispositivo que guardasse material relacionado às suspeitas. O trabalho agora é analisar cada arquivo, cada conversa, cada histórico. Um processo que, segundo o G1, pode levar semanas ou até meses, dependendo da quantidade de dados. Nesse meio tempo, as redes continuavam fervendo. Alguns fãs defendendo que tudo não passa de mal-entendido e que o influenciador vai provar sua inocência. Outros dizendo que o conteúdo mostrado já era mais do que suficiente para entender a gravidade. Essa polarização acabou dando ainda mais visibilidade ao caso, porque cada post, cada comentário gerava novas discussões e mantinha o assunto no topo. O impacto sobre os contratos e parcerias também foi imediato. Marcas que antes apareciam associadas a ele começaram a apagar postagens e desfazer vínculos. Porque, como o próprio G1 aponta, quando um influenciador é alvo de um caso assim, as empresas correm para evitar que sua imagem seja arranhada pela associação. E em um meio onde a credibilidade é essencial para manter patrocinadores, esse tipo de ruptura pesa muito. Por fim, o que começou com um vídeo de denúncia acabou se transformando em um caso com várias camadas. Não é só sobre as imagens antigas ou sobre o comportamento registrado. É sobre como a repercussão pública pode acelerar investigações e mudar completamente a vida de alguém em questão de dias. E no momento em que a matéria foi publicada, o caso estava longe de acabar.
Depois de todo o barulho causado pela chegada da polícia e o desaparecimento repentino dele, a sensação que ficou entre quem acompanha o caso foi de que o assunto estava só começando. E a própria promotora, em entrevista, deixou claro que a investigação não era simples. Ela falou que o material recolhido precisava ser analisado com cuidado, porque qualquer detalhe podia mudar o rumo das apurações. E em casos que envolvem crianças e adolescentes, o sigilo é ainda mais rigoroso, justamente para proteger as vítimas. O G1 destacou que o mandado de busca e apreensão incluía não apenas o endereço residencial, mas também outros locais que pudessem estar ligados a ele. Isso mostra que os investigadores estavam buscando todas as possíveis frentes para reunir provas: computadores, celulares, HDs externos, pendrives. Tudo isso entrou na lista do que poderia ajudar a esclarecer o que realmente aconteceu. E cada item precisa passar por perícia, o que significa que nada disso é resolvido de um dia para o outro. Enquanto isso, nas redes sociais, o silêncio dele continuava chamando a atenção. Nenhuma postagem, nenhum story, nenhuma live. Para quem seguia a rotina dele há anos, isso era estranho. Afinal, ele sempre foi muito ativo falando sobre a própria vida, compartilhando bastidores e interagindo com os seguidores. Esse sumiço repentino só aumentou as teorias e especulações. Teve gente dizendo que ele estava escondido na casa de amigos, outros falando em viagem para outro estado e até quem achasse que ele tinha saído do país. Mas como o G1 reforça, nada disso tinha confirmação oficial. Outro detalhe levantado pela reportagem foi a repercussão do caso em outras plataformas. Vídeos antigos começaram a ser repostados por páginas de fofoca, canais de análise e perfis que se dedicam a expor influenciadores. Cada trecho era dissecado. Aqui é a parte de trás da casa. A porta que dá acesso à piscina está fechada. Vamos para o outro lado. E aqui é a outra saída da casa.